do Uruguai. Paraguai. O problema do Chile é que ele é muito magrinho, né? Eles são chiletinhos. Ele é muito rico porque tem muito cobre. Ele é sério. O maior produtor mundial de Ok, cobre. vamos começar hoje. É sério. Hoje já não, né? A gente vai falar hoje sobre mais uma brachá que a gente lê de manhã, que ela é um pouco mais comprida. Quem lembra, a gente fala no Sidur Amavir, Sheinah Meinai, Utumah Meafapai, que Hashem é aquele que tira o sono e a sonolência das minhas pálpebras, e logo em seguida tem todo um trecho, diferente das brachot anteriores, que são brachot curtas. Essa brachá, ela começa e ela vai, e até que termina com as palavras Agomel Chassadim Tovim da Amo Israel, que Deus, ele pratica bondades para o povo de Israel. Então vamos explicar um pouco sobre essa brachá, primeiro em questão técnica, depois questão a tradução literal e depois algumas mensagens para a gente. Então essa... Falando no plural. Qual? Meineiro e Afapeino. Então, essa brachá, na verdade, existe uma dúvida se ela é uma brachá comprida ou uma brachá curta. Por quê? Porque o parágrafo seguinte começa com a palavra Vihiratzon. Yehiratzon seria que seja a sua vontade. Mas se você coloca um vav no início da frase, fica uma preposição e que seja a sua vontade. Então, aparentemente, seria uma continuação da frase anterior. Então, existe uma dúvida se ela é, de fato, uma continuação ou não. Portanto, quando você escuta essa brachá, algumas sinagogas se fala, inclusive, em voz alta, todas as brachot, nessa brachá você não responde amém nesse momento, porque talvez não acabou. Então, você tem que esperar acabar a brachá, da Amo Israel, aí você fala o amém. Ok. O que é essa brachá, sobre o que ela está falando? Então, se a gente for olhar na tradução, a primeira frase e o texto seguinte não tem nada a ver um com o outro. E aí surge justamente a pergunta, por que seria a preposição, se não tem nada a ver? Qual que é o início da frase? Que Deus, ele tira da gente a sonolência, o cansaço, etc. Gente, essa brachá é importante. Alguns perguntam, os comentaristas perguntam, mas por que essa não é a primeira brachá? Ela vai lá por último. Se eu soubesse como funcionam as coisas, né? A gente levanta da cama, uma hora depois ainda estamos acordando. Depende de quem. Então, precisa falar essa brachá de novo. Ou não adianta fazer só o moderni. Mas tem um motivo que ela surge aqui mais para o final das brachot. Depois que você fala, obrigado que eu levantei, obrigado que você abriu meus olhos, obrigado que eu estou me mexendo, aí, obrigado que eu acordei, obrigado que tirou a sonolência. Espero que a sonolência já passou nesse horário, já lavou a mão, já lavou a boca, já se tomou um banho. Espero que essa hora você já acordou. Então, qual que é o sentido de fazer essa brachá depois? E a segunda pergunta é, a continuação dessa brachá aparentemente não tem nada a ver. A continuação dessa brachá é um pedido de auxílio para Deus, para que tenhamos um dia de bem, um dia onde a gente possa praticar o bem. Então a gente meio que joga para Deus, dá uma forcinha aí, eu sei que é para eu tomar as decisões, você deu para a gente a única dádiva, que é a gente ter o nosso livre-arbítrio, mas dá uma forcinha, dá uma ajuda. Não traz para a gente testes difíceis, não coloca ao nosso lado pessoas difíceis que vão atrapalhar e vão nos influenciar. Ajuda a gente poder fazer as coisas boas no dia de hoje, que o Yetzer Hará não nos atrapalhe, e a gente termina dizendo que Hashem, ele pratica, faz bondades. Quer dizer, além do necessário que ele já dá para a gente, as condições para poder tomar as decisões, ainda assim a gente pede um auxílio, um apoio para que a gente possa tomar as boas decisões. Então, a minha pergunta é, o que isso tem a ver com a questão de tirar o sono? Porque, então, teria aquele vav, essa preposição, conectando essas duas brachot. Tirar o sono é uma coisa, me ajuda a servir a Deus, é outra coisa. Então, na verdade, essas duas perguntas se respondem com uma única resposta. Porque essa brachá não é apenas para dizer, obrigado que eu acordei. Porque isso a gente falou no Modéani. Lá a gente já falou, na hora que eu acordei, eu já agradeci que eu acordei de várias formas. Essa brachá não é um agradecimento sobre o que foi, e sim uma lembrança para o que vai ser. Quando eu digo Deus é aquele que tira o sono e a sonolência, que, aliás, qual a diferença entre o dormir e a sonolência? Sonolência é aquele cara que, quando você está dando shiur, ele faz aquele, não estou cansado, eu vi alguém bocejando, eu me lembrei. Então, não estou cansado. Isso é a sonolência. E é muito interessante, a diferença da sonolência é aquele cara que está acordado, só que ele está dormindo, só que ele não está prestando atenção.
E esses somos nós, muitas vezes, que a gente já superou o sono. Mas quem disse que hoje eu vou estar acordado? Eu não estou dormindo, mas ninguém disse que eu estou desperto. Então, quando a gente está dizendo para Hashem, obrigado, esse obrigado é que eu estou lembrando a mim mesmo, a minha obrigação, que eu acordei e agora eu preciso começar um dia e fazer jus. Diferente de apenas o agradecimento pelo mero fato que eu acordei, que eu estou vivo. Isso eu já falei lá atrás. Agora opa, acordei, vamos começar o dia. Vamos agora tirar a sonolência. Tirar a sonolência de manhã, inclusive está escrito, quando a gente faz no Netilat Yadayim, passar a mão nos olhos, tirar a sujeirinha, tirar o sono. Vamos acordar que a vida começou. Né? E tem gente que espera simplesmente a vida passar. Então, aquela frase que diz, tem gente que faz as coisas acontecerem, tem gente que assiste as coisas acontecerem, e tem gente que você precisa contar para eles que alguma coisa aconteceu. Mas o sono es una de las pocas cosas que no se puede engañar. No se puede vencer a eso. Si pega a la persona sono, va en un momento a apagar, porque no hay como enfrentar. O Talmud diz para a gente, se uma pessoa faz um juramento que ele não vai dormir por 72 horas seguidas, você não precisa esperar ele não aguentar, aí você dá o castigo para ele, antigamente das chibatadas, pode dar as chibatadas para ele agora e deixa ele dormir, porque não vai ter jeito, certo? É humanamente impossível. Não sei, talvez você vai tomar café, algum energizante, aí você já está fugindo da natureza nossa. Inclusive está escrito, se alguém está dormindo, você deve acordar ele para fazer o Shema. Agora, o que se acontece? Você está mexendo com o cara e ele está lá dormindo, não adianta. Então, pelo menos ele faça a primeira frase. Um balde d'água ajuda. Eu tinha um vizinho de quarto que nem com balde de água, nem com nada. Não adianta nada. Então, a ideia então de tirar a sonolência, o sono e a sonolência, é visando o que está para acontecer. E aí, então, tem o sentido, já que eu estou pedindo para Hashem, obrigado, que você me tirou o sono, então, vihiratzon, que seja a sua vontade, dá uma força para que eu possa, então, encarar o dia. E agora, de fato, eu não estou mais agradecendo que eu levantei, que eu posso, que eu fiz, obrigado Hashem, tarará, e sim, é uma brachá onde eu estou pedindo ajuda para aquilo que agora eu já estou me conscientizando que eu tenho que fazer. Então, vamos ver quais são os detalhes dessa brachá. Vai lá, Yosef Shai, o que temos aí na brachá? Vira sobre o Fanech, Hashem. Ok, pronto. Shetar Gileinu betoratecha vedabkeinu bemitzvotecha. Me ajude, Targileinu, a tradução significa nos acostume, mas vem da palavra regel em hebraico, significa pé. Faça-nos tornar um hábito. A Torá, vedabkeinu bemitzvotecha. Devek, em hebraico, as poucas palavras que se ensinam aí na escola, o que é devek? Adesão, cola, certo? Lembra dessa? Não? Já esqueceu essa? Você não colava na prova? Não, cola. Eu nem fazia a prova. Tá bom. Vedabkeinu, e nos cole, nos faça, a adesão é boa, aderir às suas mitzvot. Então, a primeira coisa, a gente está dando uma declaração geral, sem entrar ainda nos detalhes. Eu quero poder estudar a Torá e fazer as mitzvot. Então, justo aquilo que a gente está falando. Posso acordar e vou fazer as minhas obrigações. Vou estudar. Me encaminha, boa, me encaminhe. Targileino, boa, me encaminhe, mas também me acostume. Que eu possa ir na sua Torá e que eu me ligue com as suas mitzvot. Agora vem os detalhes. Essa palavra não pode ser, não pode vir de Targum? Não, Targil. Regel. Radical Ereish Gimelamet. Vai. Então, não traga a gente para Het, Haverá e Avon. Het, Haverá e Avon são três linguagens que se referem a erros que a gente comete. Erros inconscientes e erros até conscientes. Se você pede para Deus, me ajude a não errar sem querer, eu entendo. Mas às vezes a gente erra sem... Então, Deus, não deixa eu me confundir, não deixa eu errar. Mas não me permita pecar de propósito. Não tem muito sentido. Eu acho que é mais grave do que sem... Claro que é mais grave, mas que história é essa? Você pede para Deus, Deus, não ajude, não permita eu pecar de propósito. De propósito, por definição, significa que depende de você. Deus devia responder, peraí,
Não, mas Pecar sem querer, eu posso te ajudar a evitar. Você vai lá, tropeça, faz alguma coisa, não é a tua culpa, tudo bem. Posso te ajudar isso acontecer um pouco menos. Mas a pecar de propósito, está nas tuas mãos. Mas não pode ser por causa de acelerar que forçou. Exatamente. Então, por isso, a Torá, o Talmud diz para a gente, se não fosse o auxílio divino, o Yetzer Hará ganhava todas da gente. Porque o Yetzer Hará, o mau instinto, que na verdade é um instinto animal, ele entra na pessoa do segundo que ele nasce. A pessoa, no segundo que ele nasce, tem o seu instinto de sobrevivência. Comer, beber, preservar, procriar, tudo isso faz parte do instinto animal que nós temos. Quando entra o Yetzer Tov, no Bar e Bat Mitzvah, quando ele chega lá, a alma animal fala, opa, eu já estou aqui, já fui engordado por 12 anos, 13 anos, já faço luta há tantos anos, já sou faixa preta, amor, agora você chegou aqui com uma criancinha, você não tem chance. E, de fato, se fosse só nós, com a nossa própria força, não teríamos chance. Então, quando a gente vence, a gente tem que falar, Baruch Hashem que eu venci, não eu venci. Sabe que você sozinho vencia? Coisa nenhuma. Hashem, ele te dá a força, mesmo que ele espera que você tome atitude, mas ainda assim ele está lá cuidando de você. E aqui é um exemplo que me traz, justamente para essa passagem, quando você tem um professor na classe e ele torce que os alunos vão bem. Você espera, pelo menos, que o bom professor, ele torce pelo sucesso dos alunos. Mas, às vezes, ele tem dentro da sala de aula um filho. Ele também torce pelo bem, mas o que ele torce pelo filho dele é um pouquinho mais. Querendo ou não, faz parte da natureza humana. Ele vai querer realmente que o filho realmente tenha sucesso. Então, quando a gente pede para Hashem, ajude-nos a ter sucesso, vihi ratzon, que seja a sua vontade. Ratzon também significa que seja a sua satisfação. Hashem, me ajuda. Eu quero te trazer satisfação. Eu sou seu filho. Você espera de mim certas coisas. Dá uma força. Me ajuda. Então, quando você pede de Deus, não é a ideia de você delegar para ele, e sim você assume a responsabilidade com a humildade de saber quão pequeno nós somos, e com a sua ajuda eu posso me levantar sozinho. Ou seja, olha, com a sua ajuda eu posso me levantar sozinho. Lembra aquela frase que uma vez chegou aqui para uma criança e falou, olha, levanta isso aqui, levanta esse armário. Consigo, não tem como. Você tentou de tudo. Tentei, possível. Foi lá com toda a força. Você não tentou de tudo. Como não tentei de tudo? Eu coloquei toda a minha força. Você não pediu a minha ajuda. Pedir ajuda não é um crime. Tá certo que o homem, quando dirige, Deus me livre, recorrer a alguém na rua e pedir para ajuda ou para o Waze, né? Eu sei sozinho. Prefere errar o caminho, mas eu vou sozinho. Pedir ajuda não é crime. Você pede ajuda para você poder se levantar e você ficar em pé sozinho. Com a sua ajuda, eu consigo ficar em pé sozinho. Hashem tem essa capacidade de fazer esse oposto. Ele nos ajuda para a gente fazer isso sozinho. Continua, a próxima. Ve'al tevienu. Ve'al tevienu lo lidei het, velo lidei avera, velo lidei nisayon. Que Deus não me coloque, não me traga para um teste. Então, aqui, na verdade, os comentaristas perguntam, não me traga para um teste. Afinal, está escrito que todo objetivo que estamos aqui na vida é para passar pelos testes. Testes são os desafios da vida. Se não tivesse teste, a vida não teria graça, não teria motivo de viver. Mas ainda assim, a gente pede de novo um auxílio para Deus, não me coloca numa encruzilhada. Não me coloca numa situação difícil. Por quê? Então, a gente contou não faz muito tempo que Davi Amelech, ele uma vez questionou Hashem, e ele falou, por que na Amidazi você diz Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov, não tem Eloquei David, Deus de Abraham, Yitzhak, Yaakov, não tem Deus de David. E com certeza o pedido dele não foi egoísta, não é que ele queria aparecer na manchete. Ele tinha uma pergunta filosófica, querendo entender qual é a diferença entre os nossos patriarcas e outros grandiosos que tivemos na nossa história. E Deus respondeu para ele, porque os patriarcas passaram por testes. E você não passou por testes. Quais foram os testes? Abraham passou pelos 10 famosos testes. Mas Yitzhak e Yaakov também passaram por muitos testes. E um deles, que Deus prometeu a terra para eles, eles não ganharam a terra. De fato, eles ganharam a promessa, mas não ganharam a terra. De fato, Abraham precisou pagar caro pela terra. Yitzhak cavava poços e aí eles tampavam e faziam problemas. A terra é minha.
Yaakov a mesma coisa, ele precisou ir lá na casa do sogro, viver em lugar estranho, foi enganado, etc. Mas nunca questionaram Hashem. E eles passaram com nota 10 todos esses testes. Então Davi Amelech falou, tá bom, então me testa. E aí veio a história de Batsheva. A famosa história onde o Davi Amelech não passou no teste. Nós não podemos julgar, conforme o Talmud diz, quem diz que Davi Amelech pecou não é a não ser um pecador, a pessoa é uma pecadora quando fala sobre Davi, mas perante ele, entre ele e Deus, ele precisou fazer chuva a vida inteira daquilo que ele fez com que ela mandou o marido para a guerra e ele se casou com a Batsheva, que desse casamento justo nasceu rei Salomão. Então, a gente pede para Hashem, não me coloque em situações difíceis. Qual que é a ideia? A ideia eu trouxe também no shiur não faz muito tempo, de que se um teste é grandioso, por que eu não posso pedir para Deus? Ou pelo menos eu não vou pedir para não me trazer. Traz se quiser. Traz se quiser. Por que eu peço para Deus não me trazer para um teste? Então aqui, lembra? Posso não passar? Lógico. Sim, tudo bem. Então, mas se o objetivo da criação que a Hashem me colocou na vida é para testar, então eu fico em silêncio. Se vier, veio. Não vier, não veio. Eu tenho medo que eu possa acabar tropeçando. Então, acho que tem dois pontos. Ponto E as matriarcas, Rabino? As matriarcas, elas também, cada uma delas passou pelo seu teste. Eu acho que o teste mais difícil que elas passaram foi a infertilidade. Elas eram Mas por que estéreis. que elas não constam na bênção de manhã? Junto? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Vou deixar para outro shiur, uma boa pergunta. Por que as moças não falam, ok, Sarai? Assim, essa resposta mais simples é que quando você fala Avraham inclui sua esposa, certo? O homem, ele adquire a esposa no casamento. Quando você fala o marido, está incluindo a esposa e tudo que ele tem. O judaísmo é patriarcal. O judaísmo é patriarcal. Não é machista, mas é patriarcal. Não é machista, mas é patriarcal. Ok. Interessante. Ok. Tá bom? Tá bom. Ok, mas não quero fugir do tema. E aí, então, dois pontos. Ponto número 1. Existe uma diferença entre o sacrifício de Avraham, o auto-sacrifício dele, o comprometimento dele, de outras pessoas. Por exemplo, Rabi Akiva. Rabi Akiva, você vai ler a história dele, tudo que ele passou na vida dele, e ele morre sendo penteado com pentes de ferros pelos romanos, lendo o Shema Israel, sorrindo. E os alunos perguntam, Rebbe, você idoso, o que você está sorrindo? Tudo bem, você quer morrer? Tudo bem, mas o que você está sorrindo? Ele falou, minha vida inteira eu declarei, ame Deus com toda a sua alma, agora eu posso concretizar. Minha vida inteira eu esperava um momento onde eu pudesse cumprir de fato essa mitzvah de morrer em nome de Deus. Dizem nossos sábios, quem somos nós para comparar entre dois gigantes, mas entre Avraham Avinu e Rabi Akiva, o auto-sacrifício de Avraham era superior. Por quê? Porque Avraham não procurava grandes emoções. Ele queria servir a Deus. Se eu precisar matar meu filho, eu mato. Se eu precisar entregar minha vida, pular no fogo, eu... Mas ele não estava procurando grandes emoções, sequer no serviço divino. O Rabi Akiva estava procurando uma montanha-russa, onde ele pudesse ter aquela adrenalina. Quem somos nós? Mas quem disse isso são sábios. Ele estava procurando aquela adrenalina, aquele choque, dizendo, eu morri como esse Nefesh. Não por ele, claro que para louvar o nome de Deus. Sim. Mas ele buscava um ápice espiritual. A maneira de servir a Deus é sequer buscar um ápice espiritual. Se Deus mandar eu carregar pedra todo dia, eu vou carregar pedra. Se ele mandar eu rezar, eu vou rezar. Se ele mandar estudar, eu estou aqui para fazer o que for. Esse é o ápice da humildade. E a gente se inspira justamente quando a gente fala de auto-sacrifício em Avraham, Yitzhak e Yaakov. E não no David, como aconteceu no Rabi Akiva. Porque a gente não busca esse ápice espiritual. Deus, tá certo. É verdade. Alguém que supera o desafio, ele chega num nível... Não preciso. Eu quero servir a Deus. Eu não preciso disso. Pode até ser que eu vou superar. Mas não preciso disso. Eu quero servir a Deus. Esse é ponto número 1. Seria o Pachut. Simples. O judeu simples. Sim. Não é nada simples ser uma pessoa simples. Exatamente. Common sense is not common, a gente fala em inglês. Certo? Não é nada simples ser um judeu simples. Então, essa é a ideia. A gente pede para Hashem não nos trazer para desafios. Próximo. E que Deus não nos traga para vergonha.
uma das coisas que nos coloca, às vezes, o que força, não literalmente, a gente a pecar, é quando está todo mundo em volta da gente falando, vai, vai, vai. Fica chato, né? Fica chato você não fazer. Você está sendo exposto à vergonha, e às vezes a gente acaba sucumbindo pela pressão social. E por isso, então, a gente fala, não me coloque na vergonha. Ou seja, se eu for colocado na vergonha, às vezes é pior que um teste. Um teste, às vezes, é entre eu e Deus. Mas quando esse teste, as pessoas estão ao meu redor e estão lá pressionando, pode ser com palavras, pode ser com olhar, pode ser só com pensamento, mas você está no peer pressure, se fala em inglês, né? Você está nessa pressão social, é muito difícil. Então, evite, por favor. Eu prefiro não ser colocado nesse sinuca. E que não controle a gente, o Yetzer Hará. Shalat em hebraico é controle. Tem o controle da televisão, do ar-condicionado, é controle. Não permita que eu seja controlado pelo mau instinto. Não apareceu Shachenra? Depois vai aparecer Shachenra. Então, Deus, me afaste de... Não, aí não tem. Me adamra, me chavera. Me afaste de uma pessoa ruim, de um amigo ruim e de um mau vizinho. Qual a diferença entre uma pessoa não boa, um amigo não bom e um vizinho não bom? Qual a diferença entre os três? É que de dois você consegue se afastar sozinho. E do vizinho, não. Você não tem como se afastar. Perfeito. Mas espera aí. Como você fala, me afaste de um mau amigo? Se ele é amigo, como que ele é mau? Não, esse é o pior. Esse é o pior. Exatamente. Você não sabe. Perfeito. Então, Adamra, eu simplesmente não encontrar um cara na rua, que não tem nada a ver com ele, mas às vezes ele pode me influenciar. Então, me afasta desse cara. Mas até aí é fácil. Eu não tenho contato com ele, eu me afasto dele. Agora, tem um cara que é mais difícil de você não ser influenciado, de um mau amigo. Quer dizer, um mau amigo. Ele é um amigo, mas ele está te levando para o mau caminho. Então, óbvio que ele não é o amigo interessado no teu bem-estar. Porque se ele tivesse realmente interessado no bem-estar, ele seria uma pessoa espiritualizada, te traria para crescimento espiritual. Amigo das baladas. Amigo das baladas? Joga bala? Então, o amigo que te leva para o mau caminho é muito mais difícil se livrar da influência de alguém que é próximo de você, de um amigo. Mas mais que um amigo, disse o rei Salomão, é melhor o vizinho perto do que o amigo longe. Mas se a frase precisa, se quiser falar para mim, talvez você saiba a frase, ou pesquisa aí no Google. Mas por quê? Lembra a frase? Não. Tá. Se quiser, depois pesquisa no Google e me fala. Qual que é a ideia? O Shlomo Melech também no Google. Ele entrou semana passada. Shlomo Melech começou a te seguir. Entrou na sala. WhatsApp. E aí, qual que é a ideia? Pelo menos vizinho como que era antigamente, não como hoje, que o teu vizinho é o cara que está na tua sala virtual, o cara que você está no teu prédio, você nunca olhou para ele, você entra sozinho olhando para o celular, mas o vizinho que está ao seu lado, ele está de fato, aquela frase que diz, você quer saber quem é a pessoa, não é perguntar com quem andas. Pergunta, na verdade, pergunta para o teu vizinho, porque teu vizinho, né, Yosef Shai? O teu vizinho, ele sabe o que de fato acontece na tua casa. Ele escuta lá, eventualmente, as declarações de amor ou outras declarações. Ele escuta brigas, berros, etc. Ele sabe o que rola, certo? Então o amigo, ele tem uma influência. Mas o vizinho, aquele que você vê quando você entra, quando você sai, quando você está ao lado da casa dele, etc., tem uma influência muito mais forte. Por isso eu falei, não exatamente o vizinho de hoje em dia, mas o mau vizinho, ele realmente... Quem já teve mau vizinho sabe que isso é uma das coisas que mais incomoda. Tem aqueles que dizem, não sei se tem fonte para isso ou não, mas quando você tem mau vizinho, você coloca aquele vinho das pragas na noite do cedo, que a gente derrama, pega lá e coloca na porta dele. Eu já vi de 2 pessoas que falaram que funcionou. Um era um cara realmente antissemita, o cara xingava, brigava, batia em pessoas, etc. E fizeram isso, mudou de prédio, e acabou se mudando. O outro era um vizinho que fazia barulho, etc. Não sei se é uma receita que fez a mesma coisa.
Mas assim, Vinho das pragas. pensando na parte boa, não na parte ruim do vizinho. Numa emergência, o vizinho está lá do seu lado para poder Perfeito, te ajudar, exatamente. do que um amigo que às vezes está Exatamente, distante. exatamente, Também exatamente, tem perfeito. Sim, Parece uma o vizinho fumaça está... lá fora. Exato. Um bom vizinho é bom. Sim, bom vizinho. Então, é uma brachá mais- muito mais grande. importante É uma do que um brachá muito amigo, grande. dependendo da Ter bons situação. vizinhos é uma brachá muito grande. Desculpa, pessoal. Não, mas a Sem gente já vai problema. pegar um cada um e... Vamos lá. E aí, vamos lá, próxima. כן בעשרה טוב מעשים טובים. Ok. בכל- Ok, Bechovet Israel Shtabelach. Então, agora, por outro lado, Hashem me ajude a aderir o bom instinto, as boas condutas, e Bechovet Israel Shtabelach, ajude a submeter o meu Yetzer, meu instinto animal, para fazer o seu serviço. Sneinu Hayom Bechol Yom. בכל יום לכם חסד רחמים ביניך וביני כל רואינו. Termina aí. Então, Hashem nos dê lechem, o lechesed, o drachamim. São três palavras lindíssimas. Chen é graça. Chesed, bondade. Rachamim, misericórdia. Me dê aos olhos, aos seus olhos, Deus, Chen, Chesed, Rachamim, e o beinei kodroeinu, e aos olhos de todos aqueles que nos veem, que eu possa ser visto, olhado com Chen, com graça, com Chesed, com bondade e Rachamim. Quem não tem uma vida maravilhosa, se as pessoas olham para você com Chen, com graça. Rachamim não é neba, ai, coitadinho. Rachamim é misericórdia de pessoas que se colocam no seu lugar. A pior coisa, empatia. Pior coisa, quando a gente entra no lugar, você se sente julgado. Pressão social, ansiedade social, você entra no lugar, será que vão ficar olhando como eu estou vestido, se eu estou de acordo ou não? Se você entra no lugar de amigos, você sabe que você vai ser abraçado, ninguém está nem aí para os detalhes, a pessoa gosta de você. Então, se você pede para Deus que eu possa ser visto com ren, graça, chesed, bondade e misericórdia, estou feito. O meu dia vai ser maravilhoso. Então, eu estou pedindo para Deus, permita que eu possa ser visto dessa forma. Não esqueça que você também tem que olhar os outros dessa forma, faz parte. Faz parte seu. Mas o que a gente está pedindo aqui, o intuito dessa brachá é tire os complicadores, as coisas, como chama? As agravações. Obrigado, os agravantes, essa é a palavra. Tire os agravantes. Pessoas más ao meu redor, o Yetzerará que fica me enchendo, as pessoas más influências. Tira tudo isso, aí vou poder servir a Deus tranquilo. Né? Só tira meu Yetzerará que Deus te fala, olha, você é um tzadik. Não. Então, por isso que eu estou falando. Por isso que esse pedido, como toda a tefilá, a gente vem falando, não é só um louvor a Deus. É um pedido que exige de nós mesmos. Mitpalel, o Rabino explicou ontem, ser rezado. O verbo é reflexivo. Ser rezado. Eu tenho que trabalhar comigo mesmo para que a reza possa acontecer. Então, não é só um pedido e delegar a Deus. Por isso, inclusive, tem hora que está errado você rezar. Na frente do mar, quando o povo estava lá rezando para Deus, Deus falou, agora anda, para de rezar. Então, aqui, como a gente está se preparando para o dia, então a gente pede para Deus, tire todos os agravantes. Permita eu ter uma vida, um dia mais tranquilo. Se concentra nessa brachá, pede nessa brachá, e muitas das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia não são reais. São a maneira de como a gente interpreta. Se eu conseguir interiorizar essa ideia, que as pessoas estão olhando para mim com Ren, Chesed, Rachamim, Deus está olhando para mim com Ren, Chesed, Rachamim, Ele já te deu uma ajuda, você confia nessa brachá, você pensa nessa brachá, de fato, o teu dia vai ser melhor. Então, em questões psicológicas muito diretas, somente ler a brachá já é muito saudável, já vai te ajudar a ter um dia mais tranquilo. Então, aqui a gente conclui agora que quando a gente falou no início da brachá, Deus tira de mim a sonolência, eu estou pedindo para Ele o quê? Para que eu possa ter um dia bom, acordar para o dia a dia. Para tanto, me ajude. Tira todos os agravantes. E aí eu termino dizendo, agradecendo a Deus, Agomel Hassadim Tovim Lamo Israel. Deus, Ele faz Chesed, bondades, Tovim, boas, bondades boas. Meio redundante. Bondades boas. Por que bondade boa? Bondade sempre Deus faz. Ele dá para a gente comida, etc. Mas aqui a gente está pedindo para Ele, além das condições para fazer as mitzvot, eu estou pedindo praticamente para Ele rezar por mim.
eu estou praticamente pedindo para ele falar, olha, tira o Yetzirará da frente, tira os desafios, fácil. Aí fica fácil. Mas Deus, tudo bem, você é bom mesmo. Hassadim tovim. Deus, ele faz bondades boas. Bondades ele sempre faz, mas esse aqui eu estou pedindo um extra. Bondades boas, tá certo? Então, eu estou pedindo para você me levar no colo praticamente. E o que, de fato, a gente tem que saber que a Hashem, ele faz 99% do trabalho. O que sobra para a gente é 1%. E mesmo nesse 1%, ainda assim, eu sou o filho da classe, não sou o aluno. O bom professor, ele quer que o aluno se dê bem. Mas eu sou filho, vai. Forcinha a mais você vai dar. Você vai estudar comigo em casa para a prova. Você não vai me contar qual que é a prova, tudo bem. Mas eu posso em casa te pedir, não traz uma prova difícil amanhã, papai, vai. A gente não estamos tão bem assim como você está imaginando. O aluno não vai ligar para o professor, mandar ele fazer prova fácil. Mas em casa, estamos em casa, vai. Não complica. E o pai o quê? Você acha que o pai vai? Alguma coisa vai mexer com ele. Vai dar uma amolecida. Né? Então, por isso, nós somos filhos. A gente pede para Hashem, é legal, tudo bem, você depositou confiança na gente, você espera que a gente supere, e etc. E esse é o nosso papel. Dá uma ajudinha. E a Hashem, ele dá para a gente essa ajudinha. A gente confiar nisso, a gente lembrar disso, saber que o que cabe a nós realmente é só um passinho muito pequeno, como está dito no Talmud, quando Mashiach chegar, vão ter duas visões diferentes sobre o passado. O Yetzirará, o nosso mau instinto, a gente vai olhar, aqueles que não fizeram coisas boas, vão olhar, uau, esse Yetzirará era um fio de cabelo. Sou bobo, não passei. Era um fio de cabelo. Eu achei que aquilo era o fim do mundo, mas era um fio de cabelo. E os tzadikim vão conseguir olhar e falar para trás, uau, era como uma montanha. Por quê? O tzadik foi fácil ultrapassar. Mas ele nem percebeu quão difícil as superações dele, quão difícil pelo menos seria para outras pessoas chegar a fazer aquilo que eles fazem. Para o tzadik é fácil. Então ele vai conseguir olhar para trás e falar, uau, que bonito aquilo que eu fiz. Ele vai conseguir ter a satisfação de entender quantas coisas boas ele fez. Isso, na verdade, estamos falando de dois tipos de pessoas. Cada um de nós vai ter as duas coisas. A gente vai olhar para trás e falar, uau, aquilo lá que eu não passei, eu achei que ia ser tão difícil, eu achei que era o fim do mundo, eu acabei tropeçando. Se eu esperasse mais um segundo, a coisa ia mudar. Deus estava na porta, eu só acabei perdendo a paciência. Se eu esperasse mais um segundo, a coisa ia mudar e eu já não teria mais aquele problema. E quando a gente olha para trás para aquilo que a gente teve sucesso, você vai poder apreciar e falar, que bom, que legal. E sinto satisfação de poder ter chegado até aqui. A Hashem me ajudou, mas eu fui aquele que realmente passei a montanha. Então, a Hashem, ele dá para a gente essa oportunidade a cada dia. E se a Hashem trouxe para a gente o desafio, então, aí está na hora de encarar. Ele já te deu todas as condições para você superar ele. Bom dia. Rabino, Vai dar para o Rabino. Rabino,